graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, relendo alguns livros que chamamos de romances distópicos, que versam sobre a tirania da autoridade, a exemplo de isso aqui, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, um romance publicado em 1932. Essa aqui é uma edição clássica, né? Dá para se notar aqui pela capa. E também, ainda nessa mesma linha de romance distópico, esse aqui, A Revolução dos Bichos, né? Do britânico, escritor britânico George Orwell, aqui, Esse aqui escrito em 1945. Também o mesmo escritor escreveu o clássico 1984, tão em voga, né, hoje, mas que era como se quando foi escrito era como se fosse uma sátira a uma ditadura do futuro, e hoje nós já estamos vivenciando, já passamos até do 1984, que era um título, claro, emblemático, né, porque ele foi escrito, esse livro, em 1949. E hoje nós estamos relendo esses livros e também o célebre livro O Processo, do escritor tcheco Franz Kafka. Esse aqui foi o livro publicado em 1935. Eu tenho essa edição e também tenho essa edição aqui clássica, né? O Processo, que é a história de um certo Joseph K., que ele foi julgado e condenado sem saber, né, qual crime cometera. Então, relendo esses livros e também assistindo a muitos filmes, que eu não vou enumerar aqui, sobre o período, do totalitarismo, principalmente que eclodiu na Segunda Grande Guerra Mundial, eu me vi inspirado, né, a escrever no meu blog, Valfredo Rodrigues, Valfredo Rodrigues Neto, né? O meu blog, sobre esse tema da autoridade. Mormente que, como cristão, eu sentia necessidade, eu sinto carência, né, de saber a visão bíblica sobre esse conceito, né, de autoridade. Então eu escrevi esse artigo que eu vou ler. Talvez faça alguns comentários nas entrelinhas. É um artigo longo, então possivelmente eu farei alguns vídeos a respeito do assunto. Mas vou ler o artigo na íntegra. Então o título é A Autoridade Pode Tudo? Então aqui com a palavra de Deus, o foco é uma visão bíblica acerca de autoridade, que nós esperamos, sim, inspirados no Espírito Santo de Deus, possamos responder, né, as dúvidas, as perguntas, né, as agonias com que nós nos deparamos diante dessa questão da autoridade, principalmente neste momento que vivenciamos. Nós sabemos que a partir de mais ou menos março de 2020, eclodiu, não é, como se fosse assim uma síndrome, né, do autoritarismo, né, da autoridade sob o conceito de autoritarismo, né, no nosso país. Nós precisamos conhecer biblicamente, no mundo, aliás, né, nós precisamos conhecer mais de perto como o cristão deve ver, né, essa questão diante das proclamações divinas. E é nisso aqui que nós nos baseamos. É nisso aqui que nós vamos fazer o nosso texto. Então começa assim: a autoridade pode tudo? Todos estão percebendo que o mundo vivencia mais do que nunca uma batalha de poder. A sua obsessão é o controle pela adoção de uma narrativa, ou seja, o controle sobre as pessoas.
o que atingiria não somente as suas mentes, mas a própria existência delas como um todo. E, na lógica das coisas, vence quem tem mais força, assim como foi no tempo das cavernas, dos bárbaros, etc., ainda que pelo emprego de novas estratégias. Bem, não se tem com esse texto a pretensão de resolver o grave problema do controle humano pelos humanos. Afinal, a autoridade pode tudo? Mormente a profundidade das discussões que envolve a supremacia do poder. Investigar-se-á aqui, à luz da Bíblia, onde nasce a razão do controle, o limite da autoridade e o que se pode refletir em razão de tudo isso. Primeiramente, queremos chamar a atenção para dizer que não vamos falar sobre a autoridade espiritual propriamente dita, a exemplo da autoridade de Deus, conforme Tiago 4, 7, 8, capítulo 4, versículos 7 e 8, sobre a autoridade de Jesus, conforme Mateus 28, 18, a autoridade da Bíblia, conforme segunda carta a Timóteo, do apóstolo Paulo, 3, capítulo 3, versículo 16 e 17, e também João 10, capítulo 10, versículo 35, e por fim também não vamos abordar a questão da autoridade dos discípulos, que está em Mateus 28, versículo 19 e 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, e o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Esses aí são, por assim dizer, também, tipos de autoridades, espirituais que decorrem da Bíblia. O nosso foco de abordagem, pois, será a autoridade constituída por Deus e que é exercida pelos homens. Antes, porém, de enfrentar diretamente a questão da autoridade humana, é preciso fazer uma digressão acerca de sua constituição, desde o início, o que nos leva inevitavelmente a abordar a criação do homem. Afinal, vamos discutir a sua autoridade e assuntos correlatos. Para iniciar, a Bíblia ensina em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, abre-se aspas. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Como primeira lição, pode-se compreender facilmente que Deus fez o homem de forma individual. Não criou um homem materialmente duplo, triplo ou de qualquer outra forma. Enfim, o homem nascido de Deus, com característica personalista, jamais um homem social ou coletivo.